Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, estamos aqui com mais um programa Ciro Santos Convida e eu estou trazendo um convidado hoje que vai explicar várias coisas pra gente. Ele é advogado, ele é palestrante, ele é meu amigo particular, ele é meu advogado, mas hoje vamos falar sobre uma coisa que abrange várias coisas, não é não, Alisson? Com certeza. Alisson, bom dia. Bom dia, boa noite para quem está vendo o programa. Boa tarde para quem está nos vendo pela TVC. Parabéns pelo programa. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos está vendo. A gente fica falando boa noite, bom dia, boa tarde. Porque hoje tem os streams, né? Hoje tem os canais digitais, então a gente precisa... Estou gostando já estou gostando. Pois é, a gente precisa cumprimentar esse público e se você não é inscrito ainda no canal do Ciro, que é o Ceará... No Ceará tem disso sim. No Ceará tem disso sim. Se ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de notificação, justamente para que o logaritmo do YouTube entenda que é relevante e quando ele editar um novo programa, você vai ser notificado. E aí, muito obrigado. Direitinho? Tá vendo, gente? Olha, eu não paguei para ele falar isso não, viu? Eu estava me ajudando. Muito bom, Alisson. Alisson, vamos começar com um papo de quê? Eu queria mostrar para essa turma que você, além de advogado, você faz palestras, falando sobre um pouquinho de cada coisa. Vamos falar sobre coisas boas que às vezes nem são tão boas, tipo vida, morte, como levar a vida. Abranger isso, mostrar para essa turma que a gente tem que viver de uma melhor forma. Tá, mas antes eu quero fazer uma introdução. Pois não. O Ciro me convidou para nós virmos conversar sobre um assunto que é um assunto que todo mundo vai passar por essa fase, mas que a gente falasse sobre esse assunto de uma forma descontraída, de uma forma leve, como deve ser tratado. É uma mudança de cultura. Mas primeiro eu quero parabenizar um humorista falando sobre vida, mas uma vida de forma diferente, que é a preparação para a morte. Né? Então, talvez seja na televisão cearense e que está na televisão brasileira um primeiro humorista falando sobre vida e morte dentro de um programa televisivo. Mas o que é o nosso foco central? É falar sobre morte com a leveza de que a vida precisa ter. Né? E aí a gente aborda a questão do tratamento paliativo, aborda a abordagem sobre como se dá essa inclusão nesse tipo de tratamento. Eu quero dar ênfase eu não sou médico, como o Ciro falou, eu sou advogado, mas eu sou um ativista do movimento paliativo, que é um movimento para cuidar de pessoas e não de doenças. Agora, só lhe cortando, Alisson, falar em movimento paliativo, o Pelé, né, agora nesse momento, estão usando paliativamente, é isso que você fala, né? Paliativamente, algumas formas para que ele melhore. Como é que é isso? Tá, é normal a gente ter essa confusão de ele está utilizando. Na verdade, ele foi incluído em um tratamento paliativo, que é um tratamento não curativo, e por ser um tratamento não curativo, os esquemas de tratamento, os esquemas de abordagem são diferentes. Sim. É um tratamento que não busca a cura da patologia, é um tratamento que busca tratar o doente, tratar dor, tratar qualidade de vida. Sim. Né? Essa semana, na semana em que ele foi colocado em tratamento paliativo, eu recebi alguns WhatsApps, dei entrevistas para algumas rádios sobre a questão do tratamento paliativo. Mas, na verdade, quando eu falo tratamento paliativo, eu não estou falando sobre o tratamento em si, até porque isso seria um assunto médico. Mas eu estou falando sobre a abordagem familiar, sobre a perspectiva de uma vida melhor. Existem pacientes que estão em cuidados paliativos há 12 anos. O que é o paciente que está em cuidado paliativo? Na verdade, eu acho que a gente precisa retroceder para entender esse conceito. Tá. O que é o paciente em cuidados paliativos? O paciente em cuidados paliativos é o paciente que tem uma doença incurável que pode ocasionar ou não a interrupção da vida. Ninguém é Deus para dizer se o indivíduo vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Nem médico diz isso, até mesmo porque, repito, médico não é Deus para saber dessa data de finitude. Porém, o tratamento paliativo, ele vai servir para dar conforto.
Antes, esse tratamento ele era muito aplicado, Ciro, a pacientes que tinham doenças oncológicas, que tinham câncer. Certo. Só que, até pela descrição da Organização Mundial de Saúde, esse tratamento foi abrangido para pacientes com HIV. Entendam, pacientes com HIV não são pacientes que têm com AIDS, porque você pode ter HIV e não ter AIDS, Sim. tá? Pacientes com doenças cardiológicas, que são patologias que não existe uma cura, tá? Mas que existe um tratamento. Hoje, são poucos os relatos de quem morreu por conta de HIV. Com certeza. Ao contrário de alguns anos atrás, que teve grandes ícones da cultura brasileira que morreram por conta disso. Mas hoje são poucos os relatos. Não que não precise ter prevenção, precisa sim. Precisa ter cuidado? Precisa sim. HIV não tem cura. Como falei, é uma doença incurável. Câncer tem cura? Tem. Receber o diagnóstico de uma doença oncológica não é receber o atestado de óbito nem um atestado de morte. Por quê? Porque a cancerologia ela avança a cada dia. Porém, existem aqueles pacientes que o tratamento não responde, né? E aí que entra a história. E aí é que entra a questão do cuidado paliativo, que deixa de cuidar da doença e passa a cuidar do doente. Tá. Passa Entendeu? a cuidar do doente. E como é que é essa forma de passar a cuidar do doente? Esse cuidado paliativo, essa forma paliativa, é o quê? É um remédio? É uma gotinha? É o quê? É um papo? O que é? Explica pra mim, explica pra turma. É tudo isso e mais um pouco. Então vamos lá. Porque quando se fala de tratamento paliativo, se fala de uma questão Assim, também... eu perguntei isso, gente, sabe por quê? Porque assim, quando eu falo em tratamento paliativo, a gente imagina logo aquelas fórmulas que são vendidas em farmácias homeopáticas. Pronto, eu imagino isso. E não é isso, não é só isso, né? Não é só isso. Não é só isso. Eu costumo dizer que o tratamento paliativo, a gente tem que pensar no tratamento paliativo como um conceito de dor total. O que é conceito de dor total? É a dor física, psicológica e espiritual. E o tratamento paliativo, ele é físico, psicológico e espiritual. Agora, o tratamento paliativo, a política de tratamento paliativa, ela é estendida não só à pessoa, não só ao doente, mas como ela também é estendida à família. Porque veja só, como é que você cuida de uma pessoa que está com uma doença incurável, que pode ocasionar ou não a interrupção da vida, e você, cuidador, não recebe nenhum cuidado. Então isso entra também na política do cuidado paliativo. Há alguns anos já está incluso no Sistema Único de Saúde o tratamento paliativo. Só que, e essa é uma das nossas grandes lutas, não existe receita para aplicação e para a formação dessas equipes de cuidados paliativos. Sim. E aí eu quero pegar e parabenizar como referência a alguns amigos que cuidam através da Rede SUS, uma equipe muito referenciada de cuidados paliativos, que ela é coordenada pelo Rony, com o Dr. Rony, pela Thaís, que é enfermeira paliativista, pela Tânia, que é assistente social, e pela Débora Boni, que todos fazem parte de uma equipe de cuidados paliativos, de uma instituição aqui em Fortaleza, e que eles procuram, a abordagem deles é justamente uma abordagem que a gente chama de slow medicine, que é o quê? A medicina praticada de forma calma, que não é aquele médico que chega e conversa com o paciente sem nem olhar para ele. Não, senta, aborda, conversa, pega na mão, tenta olhar no olho. É isso cuidar paliativo quando você trata de cuidar de pessoas. É o sentar e olhar no olho. Muitas vezes é o ficar calado e somente com um olhar ou com um gesto dizer: eu estou aqui para você no que você precisar. Eu não consigo trazer nada que amenize o seu tratamento ou, e muitas vezes, nada que amenize a sua dor, porque, assim, pasmem, esses pacientes que estão em tratamento paliativo, muitos deles não têm acesso a opioides. O que é esses opioides? São remédios que são aplicados justamente para eufemizar a dor. E graças a Deus, essa cultura
vem mudando através de ativistas, através de movimentos como o seu, por exemplo, de trazer para um programa de entretenimento e de entrevista um assunto que é, de certa forma, ainda um assunto pesado, mas que a gente tenta tratar com leveza. Para quê? Para justamente provocar a sensibilização da sociedade civil organizada, para que a gente traga receita para essas equipes de tratamento e que eles possam trazer um impacto político, até para que a Rede SUS possa incluir dentro dos seus quadros um número maior de opioides, ou seja, um número maior de medicamentos que possam eufemizar a dor. Ciro, antes que você... Eu acho que esse assunto ele vai despertando muita curiosidade. Eu fico querendo perguntar mais e mais. Há alguns anos atrás, eu costumo dizer que o paciente que era colocado em cuidados paliativos, mas que não tinha esse título, as famílias não sabiam como tratar a dor. E uma das formas de expressão da dor é a expressão verbal, é o grito de dor, né? E o que as famílias faziam? Segregavam o paciente em um quarto ou em um cômodo da casa, e que esse grito de dor ele só era interrompido com a chegada da irmã certa, que eu chamo que é a irmã da morte, né? E que é a única certeza que nós temos. Eu brinco dizendo que se eu quero combinar o meu futuro, eu combino com a minha morte, porque é a única certeza que eu tenho, porque eu venho a nascer com ela, né? Só que a gente precisa interpretar esse momento, interpretar o trato disso com uma nova cultura, que é o quê? É entender que esse mundo é um grande útero, talvez por isso que ele seja redondo, e que nós estamos sendo gestacionados para um nascimento. E esse nascimento, nos católicos, é a vida eterna com a chegada de Jesus Cristo. Os espíritas têm um outro conceito, os evangélicos têm um outro conceito. Então, são diversos conceitos aplicados por uma gestação que nós estamos passando, que chama-se vida, e vida terrena. Eu sou uma pessoa leiga, eu posso aprender, como aprender, né, gente? A fazer um tratamento desse tipo. Porque, por exemplo, minha mãe está com problema, está no Rio de Janeiro. O problema dela é, infelizmente, aquele que não tem como voltar, que é o Alzheimer. Você já sabe disso. Para quem não sabe, é até legal saber, porque vocês verem que se alguém em casa tiver algum familiar com esse tipo de doença, para saber como tratar. É complicado, avança muito rápido, ainda não tem nada que diga assim, não, tem tratamento, não tem. Né? Tem as coisas amenizarem, um adesivo e tal, mas assim, a coisa vai piorando. Como fazer? Vou perguntar para você, porque eu acho que você tem essa experiência. Um tratamento, por exemplo, para alguém que tem Alzheimer, como seria esse tratamento paliativo? O que seria bom? Só ouvir, só falar? Algum medicamento? Alguma erva, alguma fumaça, algum tambor? Na verdade, eu não posso indicar nenhum tipo de tratamento para o paciente. Exatamente. Mas eu vou indicar um tratamento para quem cuida do paciente. Pronto, isso é legal. Primeiro, procurar um equilíbrio psicológico. Procurar um acompanhamento com um profissional da psicologia, com um profissional da psiquiatria, para que você possa tratar. Isso no caso, vamos dizer, no caso eu ou alguém que tem uma pessoa na família, certo? Isso, o cuidador. Isso é muito importante falar, vou te cortar de novo, porque a gente acaba ficando doente também. Vamos pro comercial? Galera, segura aí que o papo tá gostoso demais com o Alisson sobre essa história, que é uma história difícil de se entender, da gente parar e dizer assim, não, e agora? Fique aí. Ciro Santos convida a volta já já. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Estamos de volta, telefone intervalo com o programa Ciro Santos Convida para esse bate-papo com o Alisson. Sim, só para poder fechar essa coisa do paliativo. Então, gente,
acho que deu para todo mundo entender que o paliativo, o medicamento paliativo, não é só um medicamento fora da medicina convencional, não é isso? Não é só um medicamento que é uma homeopatia. É esse medicamento de, como você falou, eu tô aqui. Vai, pode, solta tudo, eu tô aqui para lhe ouvir. Isso também é um medicamento paliativo, não é isso? Isso talvez seja um dos principais medicamentos no tratamento paliativo. Uma outra situação muito interessante quando se fala sobre a questão de cuidados paliativos é a integração familiar. Por quê? Porque o Padre Fábio de Mello coloca em um dos seus livros, que eu não me recordo agora o nome, que existem duas formas de você enfrentar a morte. Ou você se entrega a ela, ou você vivencia até superá-la. E a gente precisa saber qual dos dois conceitos a gente vai aderir, né? Se é o conceito de se entregar a ela ou se é o conceito de entendê-la ou tentar entendê-la, né? Eu costumo dizer que talvez o segundo conceito seja o conceito mais acertado, né? Não é que seja o mais certo, mas talvez seja o mais acertado. Por quê? Porque você consegue... após a passagem e a chegada do período definitivo, você consegue preencher os espaços que ficaram. Sim. E esses espaços, eles tomam uma importância, uma conotação, até de um papel de bombom, ele passa a ter um outro valor quando aquela pessoa não está mais com você. Só que você tem que entender que aquele indivíduo, ele deixou de viver do seu lado e passou a viver dentro de você. Ficou guardado aqui dentro. É difícil. Lembra que os apóstolos diziam que, com relação a Jesus Cristo, esse homem que foi tão importante para nós, não pode não nos ter deixado nada. Ou seja, o cheiro dele está entre nós. Então o cheiro do nosso ente querido, ele vai ficar entre nós, na verdade ele vai ficar dentro de nós, porque ele passou a viver dentro de nós. Mas nós não viemos aqui para falar sobre luto, nós viemos aqui para falar sobre vida com qualidade. E aí eu trago novamente aquele assunto, aquele tema de que estar em cuidados paliativos não significa dizer que você tem um atestado de óbito, não significa dizer que você vai morrer amanhã de manhã. Estar em cuidados paliativos é dizer que você vai passar por uma melhor qualidade de vida, a um tratamento onde não vai trazer a sua cura, mas vai tentar lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida. E interessante é quando a gente fala sobre tempo para quem, em tese, não tem tempo. Por quê? Porque quando você não tem tempo, tudo você quer fazer de uma forma mais apressada, mas em compensação você consegue dar intensidade a muitas coisas. E quando nós não temos essa concepção, a gente procura não ser inteiro, né? A gente se evade foge de muitas situações onde naquele momento a gente não quer enfrentar, ou a gente dá muito valor a uma situação que talvez não tenha tanto valor. Quando você não tem esse tempo para entender, você começa a enxergar o mundo dando valor àquelas pequenas coisas, aqueles pequenos atos, né? Eu costumo brincar com algumas pessoas que eu conheço que estão em em tratamento paliativo, que o arroto tem um valor para ele inenarrável, indescritível. Por quê? Porque vinha de uma carga de um processo gastrointestinal que não podia provocar esse gás. As outras pessoas, o mexer a face, por exemplo. Quem está diagnosticado com CA de boca, por exemplo. Então, passa-se a olhar a vida e a olhar os detalhes da vida de forma muito mais apurada. Mas, Ciro, será que a gente precisa ter alguém em cuidados paliativos ou estar em cuidados paliativos para a gente olhar a vida desse jeito? Né? E aí é uma pergunta que eu sempre faço. Nós estamos vivendo no momento de informatização e em uma modernidade líquida. Mas será que essa liquidez é saudável para a gente quanto relacionamento interpessoal? O quanto que isso é interessante? O quanto que eu rio em uma piada do Ciro hoje e que amanhã essa piada pode perder o sentido para mim ou eu não ter o mesmo riso? Então, eu costumo dizer que a gente precisa rir
um melhor riso, a gente precisa nos dar o melhor, como telespectador de nós mesmos. Fernando Pessoa dizia isso. Nós, como um melhor telespectador de nós mesmos, precisamos nos dar o melhor espetáculo. Exatamente isso. Né? E por isso a gente precisa ver a vida, a forma de viver, por mais que tenhamos problemas, porque todo mundo tem problema. Às vezes as pessoas falam, que bom, você é humorista e você é um palhaço de circo, mas ninguém sabe o que passa por trás. Nós somos pessoas comuns, nós temos os mesmos problemas que todo mundo tem. E a gente tem que tentar ver isso da melhor forma e realmente não somatizar. Tem semana que eu não tô legal, né? E tem dia que eu tô gravando um programa aqui para vocês e não tô legal e tô sempre sorrindo, porque eu acho que tem que fazer isso para poder passar essa forma. Até para eu mesmo ter uma força interna e dizer assim, não, vamos tentar levar da melhor forma. Eu acho que isso foi muito importante ser dito. Agora vamos fazer uma pergunta. Você tem medo da morte? Eu acho que eu tenho. Sério? Né? Ela é a amiga mais fiel de todos nós, mas não conheço ela ainda. Eu também não conheço, né? Eu acho que eu não tenho medo, não. Eu tô me preparando. Eu só não vejo a morte como uma mulher de preto com uma foice, né? Uma foice. Isso eu não vejo. Na verdade, hoje eu vejo a morte muito mais com um anjo que vai me ajudar a fazer essa passagem. Vamos dizer que vai ser o ginecologista que vai acompanhar o meu parto sendo parido pela Mãe Terra, né? E para uma nova dimensão, do que propriamente como essa coisa macabra, essa descrição macabra. Mas, Ciro, veja bem, eu costumo dizer, senhores e senhoras telespectadores que nos assistem, que quando eu crescer eu quero ser igual ao Ciro. Nós somos amigos há algum tempo. Ele vive dizendo isso. Nós somos amigos há algum tempo, mas é muito corajoso do Ciro externalizar isso para o público dele, o problema familiar com que ele enfrenta hoje. Por quê? Porque talvez se nós não estivéssemos conversando sobre esse assunto e talvez se nós não tivéssemos esse elo de amizade pessoal, talvez você não tivesse externalizado isso. Mas esse sorriso, ele faz parte do seu processo de reconstituição, né? Você precisa sorrir para a lente da câmera, para o teu telespectador, para o telespectador da tua plateia. Por quê? Porque a sua marca maior é o riso. E esse riso que você tem é um riso de essência. É um riso que se perdura por muitos anos ainda, que eu não vou dizer há quantos anos ele já está e há quantos anos ele vai ficar. Todo mundo já sabe. Não, quantos eu vou ficar, não sei. Mas todo mundo já sabe da minha idade, que a gente já cansou de brincar com isso aqui sobre isso. E talvez seja por isso que eu digo assim, não tenho medo da morte. Mas, voltando a esse assunto de eu passar para a plateia, para o espectador sobre esse assunto, eu sempre falo, né? Sempre a gente bate um papo, porque o Ciro Santos convida isso, esse bate-papo. E a gente sempre conversa e as pessoas que estão me vendo sabem um pouco da minha vida pessoal. E eu, graças a Deus, eu tenho pessoas do meu redor, não tantos, porque Ciro Santos tem muitos amigos. Não, eu não tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos, poucos amigos. Mas essas pessoas conseguem fazer comigo um tratamento paliativo, entendeu? Porque eu acho que se eu não tivesse uma boa equipe, pessoas do meu lado que me entendem, que sabem quando eu não estou legal, porque raramente eu demonstro que eu não estou legal. Eu procuro não demonstrar, porque eu não acho legal dividir isso com... passar essa coisa ruim para as pessoas. Então eu sempre agradeço as pessoas que estão do meu lado, assim como você, que eu sei que eu posso contar com você se ela quiser, como a minha equipe de trabalho, como o Milton, Neto, Lucas, Camila, a turma toda aqui de trabalho, eu agradeço por estar sempre cuidando de mim, sempre me respeitando e me levantando. Vambora, vai dar certo, vai dar certo. E tem que dar certo. Hoje, por exemplo, é um dia desse que as coisas não estão muito boas, enfim, aí você acaba somatizando, mas estou aqui, estou gravando e batemos esse papo e infelizmente o programa vai ter que acabar. Vamos marcar uma outra oportunidade para continuar esse papo de vida, de morte, de cuidados com as outras pessoas, mas vamos deixar aqui um recadinho, não meu, do Alisson, para vocês. Como levar a vida mais leve e se preparar para o que todos vão, que infelizmente é a nossa passagem. Por gentileza, é com você. É bom quando a gente conversa com um amigo, né? Porque a gente está com um assunto muito interessante, mas que muitas pessoas tratam como pesado, mas a gente está sempre tratando com riso. Tem que tratar com riso. Por quê? Porque na vida a gente precisa trazer o riso. Nós não podemos mais medicamentalizar as nossas dores, medicamentalizar as nossas alegrias. O que é medicamentalizar? Para tudo eu ter um remédio. Hoje, se eu sinto
Tristeza, eu tomo remédio. Se eu sinto alegria demais, eu vou tratar como euforia, eu tomo remédio também. Mas a gente precisa medicamentalizar a vida e o espírito com fé, com gratidão, com respeito. Só existem duas coisas que movem o mundo: fé e amor. Essas duas palavras são os pilares basilares para a constituição de uma sociedade e para a constituição de um indivíduo que respeita e que é respeitado. Nós precisamos, através da fé e do amor, respeitar a si, respeitar o próximo, respeitar as diferenças, respeitar a diversidade e respeitar o mundo, respeitar, como eu falei anteriormente, a Mãe Terra. Nós estamos sendo gestacionados para que em algum tempo a gente venha a ser parturizado. Nós estamos sendo gerados para que em algum tempo a gente venha a nascer. E esse nascimento, através desse nascimento, a gente vai deixar história. E só deixa história quem faz história. O Ciro Santos está fazendo a história dele, eu estou fazendo a minha história. E quando a gente deixar de viver do lado das pessoas que a gente ama e passar a morar dentro delas, a gente quer que esse novo lar dentro delas seja um lar com história sedimentada, com uma história bem construída, né? Então façam vocês a história de vocês deixando uma boa história. Se for um livro, deixando um livro bem escrito. Se for uma obra gravada em pedra, uma boa obra gravada em pedra. Mas tenha em mente que a melhor obra que você pode deixar, o melhor livro que você pode deixar escrito é o que você deixa escrito no coração das pessoas. E a história que você deixa para elas é a história que você fez e constituiu no hoje. Então, viva a vida! Maravilha! Quando crescer, eu quero ser igual você. Alisson, E eu quero ser igual a ele. Muito obrigado por esse bate-papo. Pena que o programa pouco a gente vai voltar a bater mais uma vez um grande papo sobre isso. Então, vocês vivam a vida da melhor forma, porque o amanhã ninguém sabe. Até sábado que vem, aguardo vocês com o Ciro Santos Convida aqui na nossa TVC. Valeu! Obrigado! Te amo, amor! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000. 6.000 pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.